Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Na aula passada, então, nós iniciamos falando sobre o Império Napoleônico. Hoje continuaremos neste assunto. Bom, a partir de que Napoleão assumiu, o governo francês, ele enfrentou uma oposição muito grande dos monarquistas que queriam devolver o trono para a família do Luís XVI. Para assegurar o seu poder, então Napoleão ele tinha que contar com o apoio da população. Então ele convocou um plebiscito em agosto de 1802, onde neste plebiscito ele foi escolhido para se tornar cônsul vitalício da França. 2 anos depois, em uma nova votação, em um novo plebiscito, ele acabou sendo aclamado imperador dos franceses, sendo coroado no dia 2 de dezembro daquele ano. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos. A reestruturação política e militar e a recuperação financeira da França acabaram provocando muita desconfiança dos países europeus. Então, em 1813, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia uniram-se para guerrear, uniram-se em uma coligação e acabaram declarando guerra contra a França. Então foi um novo período de confrontos que se iniciou naquele ano. Por quê, Além de temer o expansionismo territorial francês, porque o Napoleão, com seus exércitos, ele conquistou vários territórios, a maior parte dos países, que eu citei anteriormente, eles receavam que as ideias iluministas da Revolução Francesa se espalhassem pela Europa. Tá? Então, receando, eles fizeram uma guerra para tentar acabar com esses ideais iluministas, para que não chegasse então até os seus países. Tá? Então esse temor, claro, ele tinha fundamento, até porque uma vez que a luta contra o absolutismo mobilizava intelectuais, setores da classe média de quase todas as regiões da Europa, eles viam na França um poderoso aliado a essas pessoas que desafiavam então o poder do absolutismo nesses países. Para a Inglaterra, ela tinha um pouquinho... ela queria mais, vamos dizer assim, tá? A Inglaterra, ela via a guerra contra a França uma oportunidade de vencer economicamente a França, principalmente pela disputa, tá? Dos mercados consumidores europeus e do mercado consumidor ultramarino, ou seja, das colônias. Então, os ingleses, eles desejavam expandir os seus mercados, tá? A França estava também ampliando seus mercados e, consecutivamente, os ingleses viram uma oportunidade de estar vencendo a França e fazendo com que o mercado deles perdesse muito mercado consumidor. Tá? Então, para o Napoleão, era importante que ele tivesse a população do seu lado. Então, para isso, tá, ele reorganizou o ensino para promover uma unidade nacional e disciplinar a população para os interesses do Estado. Para isso, então, ele criou liceus e escolas de artes e ofícios, instituiu a Universidade do Império e incentivou o ensino humanístico e técnico profissional na França. Então, para ter a população do lado, ele utilizou a educação para convencer essas pessoas que ele era importante estar à frente do governo francês. Tá? Então, durante as batalhas no continente europeu, o exército francês ele parecia ser imbatível. A maior dificuldade de Napoleão, porém, foi atingir de frente a Inglaterra. Até porque a Inglaterra, como a gente sabe, ela estava isolada pelo mar, era protegida por uma poderosa frota marítima e as embarcações francesas elas tinham sido afundadas pelos ingleses no litoral da Espanha. Então o imperador francês, o Napoleão, ele voltou-se, esqueceu-se um pouquinho da Inglaterra e voltou-se então para a Europa Central, aonde ele atacou e derrotou a Prússia
ampliou seu domínio sobre a Península Itálica e isolou a Áustria. Então, após várias derrotas, né, as tropas russas e austríacas, em 1805, o Napoleão ele acabou reunindo 16 estados do antigo Sacro Império Romano Germânico na Confederação do Remo. Em 1806, o Napoleão decretou então o bloqueio continental, ou seja, por meio do qual os países da Europa ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Olha só como Napoleão ele é inteligente. Como ele não conseguia invadir a Inglaterra, por causa daqueles motivos falados anteriormente, ele teve uma ideia. Ele declarou o bloqueio continental, ou seja, nenhum país europeu, né, do continente, claro, europeu, da parte, né, onde a França estava, podia comercializar com os ingleses. E isso fazia com que a Inglaterra ela perdesse muito dinheiro, porque vendia muitos produtos para os países europeus. E ele ainda falou, né, que nem as colônias podiam comprar os produtos ingleses. Se fizessem isso, se ficassem do lado da Inglaterra contra a França, teriam seus territórios invadidos pelo exército francês. A Inglaterra, em resposta a isso, né, acabou passando a dificultar o contato entre os países europeus e suas colônias ultramarinas, sobre as colônias, né, na África, na Ásia e na América. As guerras desgastaram o exército francês. Além disso, vários países da Europa dependiam do comércio com a Inglaterra e, portanto, rejeitaram o bloqueio continental. Portugal, né, a nossa metrópole, aliada à Inglaterra, desrespeitou o decreto e teve seu território invadido pela França em 1807. Isso é um outro conteúdo que a gente vai falar a seguir. Essa invasão, né, motivou a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Falaremos posteriormente. No final de 1811, então, a Rússia também rompeu o bloqueio e no verão de 1812 a Rússia teve seu território invadido por Napoleão. As tropas francesas, a princípio, avançaram sem resistência. Porém, no caminho encontraram dificuldades para se abastecer, porque os russos queimaram os pastos, as casas, as plantações. E quando, né, em setembro, as tropas francesas chegaram a Moscou, elas foram aniquiladas pelo exército russo, porque não tinham suprimentos e tinham sido muito castigadas pelo frio. Em março de 1814, Paris foi invadida então por uma coligação formada pela Áustria, Prússia e Rússia. Diante dessa situação, né, Napoleão abdicou ao trono e exilou-se então na ilha de Alba, no mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 13 dias. O governo francês foi assumido por Luís XVIII, da dinastia Bourbon, e irmão de Luís XVI, que tinha sido decapitado lá na Revolução Francesa, que havia então sido guilhotinado, né? A maioria da população considerou o ato de uma imposição dos países vencedores e um retrocesso para a França. Na ilha de Alba, o Napoleão recebeu notícias, né, de que a população estava indignada com essa imposição da volta do Luís XVIII ao poder. Então, em 1815, ele fugiu do exílio, voltou para Paris, onde foi aclamado pela população e pelas tropas e retomou o poder francês. Porém, seu governo durou apenas 100 dias, então essa é a chamada Guerra dos 100 Dias. Tá? Em julho de 1815, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram-se novamente e derrotaram Napoleão na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão foi levado preso, né? Napoleão foi levado para a ilha de Santa Helena, no meio do Mar Atlântico, sob forte vigilância da Inglaterra, e lá permaneceu até sua morte em 5 de maio de 1821. É um conteúdo extremamente complicado, tá?
Então, para a gente lembrar de tudo e explicar é complicado, por isso que eu gaguejei tanto. Então, né, façam a atividade, né, por hoje é isso, e até a próxima aula.